Olá, meus irmãos, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Hoje, nesse dia, o Senhor ele vem me incomodar sobre a questão do caminho, desse caminho das promessas que o Senhor faz a cada um de nós. E o Senhor, através da promessa, Ele promete o céu, Ele promete a vida eterna para cada um de nós. Mas nós temos um caminho a seguir. E diante deste caminho, muitos aprendizados. Que dentre esses aprendizados nós teremos erros e acertos. Sim, estamos sujeitos a isso. Por conta que do nosso livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio. Diante das nossas escolhas que nós vamos fazer durante a nossa vida. Infelizmente, nem todas as escolhas serão boas. Mas olhando para a minha vida, trazendo as nossas escolhas, trazendo as minhas escolhas, sim. Gostaria que todas as minhas escolhas tivessem sido assertivas. Mas muitas coisas que eu passei, eu precisei estar passando para que hoje eu fosse quem que hoje o Ângelo é. E na vida espiritual, meus irmãos, eu estava falando da vida, né? Nosso cotidiano, mas a vida espiritual está totalmente relacionado com isso mesmo. Esse nosso caminho. Eu iniciei a minha vida espiritual dentro do grupo de oração da Renovação Carismática. E através da Renovação Carismática, eu sempre digo isso, foi aonde eu me apaixonei por Jesus. Por isso que, independente se lá na frente eu não estiver mais fazendo parte da Renovação Carismática, eu sempre vou amar a Renovação Carismática, independente do que falarem, não vai mudar minha opinião, que é graça de Deus a Renovação Carismática, por conta que me apresentou a Jesus, e não Jesus de uma forma superficial, me mostrou a forma que eu poderia fazer esse caminho com Jesus. E hoje fazendo um caminho vocacional dentro de uma comunidade chamada Mãe do Homem Novo, e esse caminho, meus irmãos, é algo que também só vai ser um caminho frutuoso a partir da minha entrega dentro do caminho. E assim como começou no meu grupo. Então eu não conhecia Jesus, eu comecei a participar do grupo, comecei a conhecer as coisas de Jesus. Eu via que muitas coisas que estavam ali no mundo, que o mundo me oferecia, Jesus me oferecia também dentro da igreja, mas de uma forma totalmente diferente. Precisei fazer esse caminho para se apaixonar por Jesus. Por isso que uma das músicas que eu gosto muito é a música Adoração em Vida, do Ministério Adoração em Vida. Porque ela diz, te conhecia, Senhor, somente em palavras. Então ouvia falar de Jesus, conhecia esse nome de Jesus, sabia que Jesus era Deus, mas não declarava Jesus como Senhor da minha vida. E além disso, não declarava que Jesus era esse caminho ao qual eu tinha que seguir. E diante de eu ter me enamorado, ter se apaixonado por Jesus, hoje eu estou nesse caminho dentro da comunidade. E dentro desse caminho da comunidade, eu tenho outras metas que eu tenho que também estar fazendo, outras para mim me aprofundar, estar seguindo muitas vezes aquilo que é proposto. Senão não estou caminhando. Eu aprendi, meus irmãos, que para tudo nós temos que estar aberto para aprender e para vivenciar. Então, a diferença é que nós temos que analisar o que vai ser bom e o que não vai ser bom para nossas vidas. Mas o mundo está nos oferecendo um monte de coisa, assim também como a nossa Igreja Católica, ela é grandiosa. Tem muitas coisas para oferecer, muitas oportunidades. E eu falo de crescer, mas crescer espiritualmente. Gosto muito que a primeira vez que eu escutei isso foi do meu irmão Sulinha, né? Renildo, mais conhecido como Sulinha. E ele dizia, infelizmente nós somos tão fracos que nós não nos contentamos com a Eucaristia, porque a Eucaristia é o ápice da Igreja Católica. A Eucaristia, meus irmãos, é Jesus.
Então, a Santa Missa, a liturgia, deveria ser algo que nos bastasse. E Deus, conhecendo o nosso coração, sabendo que muitas vezes teríamos esse sentimento, Ele colocou em nossas vidas pastorais, movimentos, grupos de orações, colocou hoje aí as comunidades de aliança e de vida que vêm com esse novo amanhecer também dentro da nossa igreja. Só que para que eu possa continuar este caminho, meus irmãos, é preciso um caminho de perseverança, é preciso de um caminho de disciplina. Eu fazer um caminho, meus irmãos, sem me disciplinar não adianta de nada. Tantas pessoas tenho visto aí dizendo sobre as moradas de Santa Teresinha, e aí muitas vezes lutando ali para sair da primeira morada. Mas, meus irmãos, o problema não é a nossa luta. A luta é o caminho que a gente tem que fazer. Mas o problema, meus irmãos, é que às vezes a pessoa está 1 ano, 2 anos, 10 anos lutando pela mesma coisa que a gente já sabe aonde que a gente vai errar. Por exemplo, eu lembro na minha época de mais jovem, quando eu era solteiro, o padre aqui da nossa Basílica Menor, ele sempre dizia, o Padre Ervino, ele sempre dizia, se você sabe que essa situação te leva a pecar, para que você se coloca nela? Então, por exemplo, meus irmãos, se você sabe que a sua fraqueza, então, para os homens é a pornografia, por que você se coloca nessa situação para ver pornografia? Eu lembro lá atrás, meus irmãos, recebia muitos vídeos em e-mail, vídeos, fotos no celular, só que chegou um momento que eu comecei a me disciplinar essa questão, primeiramente, da minha postura. Parei de receber e-mails, parei de receber mensagens, eu não recebo nada voltado e não parei de receber essa questão para a vida, essas coisas pornográficas. Não recebo mais, meus irmãos, essas coisas. As pessoas sabem que isso não me cabe. Então, meus irmãos, você ficar lutando ali, pessoas às vezes casadas lutando anos por conta da masturbação, para mim é uma coisa também que em si, eu sei que é a luta de cada um, mas para mim é uma coisa que eu já não vejo sentido sair, por exemplo, de um caminho, de uma morada por conta de uma masturbação, por exemplo. Não faço pequena a sua luta, meu irmão, você que passa por isso, mas se nós estamos com os nossos olhos fixos no céu e sabemos que isso nos leva ao inferno, nós vamos começar a evitar momentos, igual quando eu dizia, nem finalizei essa questão de viver a castidade, o padre dizia para mim, Ângelo, se você já sabe que você pode cair na castidade, por que você fica com ela sozinho? Tem que evitar lugares, tem que evitar conversas, situações. E só assim eu vou continuar nesse caminho de crescimento. Os santos, meus irmãos, eles conseguiam alcançar a questão de crescer na questão das moradas, né, de Santa Teresinha. Por quê? Porque eles estavam com os olhos focados no céu. Eles não tinham as lutas deles? Lógico que tinham as lutas dele. Paulo, meus irmãos, ele dizia de um espinho na alma. E esse espinho, meus irmãos, pode ser muita coisa, mas se colocando que ali é algo que muitas vezes fazia ele se conflitar sobre a questão que muitas vezes cair no pecado. Essa luta dele era esse espinho. Meus irmãos, aqui eu não sou um teólogo, mas estou dizendo aqui algo que o Senhor fala no meu coração, que às vezes eu falo, mas teologicamente, não, meus irmãos, aqui é algo da vida, algo que eu tenho aprendido nesse caminho. E meu caminho hoje dentro da comunidade, meus irmãos, eu tenho entendido que muito mais do que eu reclamar, muito mais do que eu pegar e resmungar, eu tenho que fazer. E olhar no final, meus irmãos, para a nossa vida. Por isso que eu admiro muito o meu fundador, João Vitor Mariano. Eu digo aqui, João Vitor Mariano, não sei nem se você vai ver essa partilha, mas se olhar para a sua vida e ver tantas bênçãos que Deus realizou na vida das pessoas através do seu sim,
Eu olhar para a minha vida, meus irmãos, e olhar na minha pequenez e falar, nossa, que caminho longo, e ver que não fiz nada. Mas as pessoas vêm para Jesus, as pessoas estão se convertendo através do meu e do seu sim, irmãos. Mas porque por conta do nosso caminho. Mas precisa ser um caminho com os olhos no céu. Jesus, meus irmãos, até anotei aqui no versículo, no livro de João, capítulo, deixa eu colocar aqui porque eu já me perdi. Então aqui, no livro de João, capítulo 14, versículo 6 diz, Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meus irmãos, você quer ter a vida eterna? Nós temos que estar com os olhos focados no Senhor para poder fazer este caminho de fé, esse caminho de esperança, caminho de humildade, caminho de verdade. Então, no nosso caminho, meus irmãos, com Cristo, não pode ter mentira. Nesse caminho de Cristo, nós temos que lutar contra o pecado, porque aquele que peca, ele morre diante de Deus. E Jesus é essa vida, Jesus é esse caminho que nós temos que seguir. Por isso que eu digo para vocês, irmãos missionários, permanece firme, porque Deus vai continuar realizando graças em nossas vidas e na vida dos nossos irmãos através do nosso caminho. Qual que é a sua dificuldade, o que tem impedido eu e você de continuarmos caminhando? Olhar a vida dos santos, meus irmãos, é muito bonito mesmo a vida dos santos, mas eles buscaram um caminho de santidade, um caminho de perseverança. Muitas vezes, sabe o que é preciso, meus irmãos? É realmente se desligar das coisas mundanas. E muitas vezes nós ficamos lutando para não desligar das coisas mundanas. Essa é a maior realidade. Nós ficamos criando situações para poder estar ali em locais, meus irmãos, fazendo coisas que vai nos levar a pecar. E se nós tivermos um caminho de santidade, nós temos que começar a lutar contra essas coisas, lutar de situações, lutar de conversas que muitas vezes vai fazer com que nós pecamos contra o nosso irmão. Caminho, meus irmãos, é um caminho longo até que o Senhor nos chame para a glória. Então, diante desse caminho, nós temos que procurar se aproximar ainda mais de Deus. Eu olho para o meu caminho hoje dentro da comunidade Mãe do Homem Novo. Eu olho pelo meu caminho, meus irmãos, como cristão. Muitas vezes a pessoa vai virar e vai falar assim, esse caminho na comunidade é muito frio. Esse caminho dentro do grupo de oração, o grupo de oração está parado. Essas missas, elas são muito devagar. Meus irmãos, você não está caminhando. Você está passando a sua vida, já parou e está murmurando. Infelizmente, muitos olham para a vida do outro e falam assim, nossa, mas o outro quer ser santo, parece que quer ser mais santo. Que bom, meus irmãos, que ele quer ser mais santo. Porque, na verdade, o problema não é que ele quer ser mais santo, é que você parou de querer ser santo. Se acomodou. Poxa, irmãos, Jesus está gritando, vem, filho meu. Vem, filho amado. Vem caminhar comigo. Querer, meus irmãos, todo mundo quer. Mas nem todos estão dispostos a renunciar. Eu tenho dito muito, meus irmãos, nós acabamos sendo muito feridos dentro da igreja. Porque às vezes nós achamos que o lugar que era para ser um lugar melhor é onde a gente se machuca, né? Mas Jesus diz, ele vem para os doentes, então tem um monte de gente doente dentro da igreja. Só que tem muita gente ingrata, que não dá valor por aquilo que você está fazendo, pela entrega que você está fazendo a Deus. Por isso que eu digo que os nossos olhos têm que estar na vida eterna, não baseando-se em elogios, em atitudes do irmão. É olhar para a nossa vida
analisar o que eu estou fazendo hoje. Está agradando a Deus? Está agradando o irmão que está querendo, que está buscando a santidade? Vida que segue, irmão, toca o barco. Lá em frente. Continua nesse caminho de santidade, nesse caminho de luta. Vamos sonhar com o céu. Sonhar com esse caminho de eternidade. Que eu e você possamos parar nesse dia, olhar para a vida dos santos e não olhar e falar assim, Deus chamou ele e é fácil. Não, olhar para a vida dos santos e falar, eu tenho que lutar assim como ele lutou. Diante das injúrias, diante dos ataques, das perseguições, até mesmo da igreja. E mesmo assim ele estava com os olhos no céu, por isso que eles continuaram. Meus irmãos, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que eu e você possamos caminhar na verdade, buscar este caminho de conhecer a Jesus, porque quem conhece Jesus, conhece o Pai, que eles são. Que nós possamos, meus irmãos, mergulhar e vivenciar essa verdade. Essa é a regra da minha comunidade, tem que ser verdade. A verdade transforma. A verdade nos leva à santidade, que o pai da mentira é o demônio. Que essa palavra, meus irmãos, possa adentrar os nossos corações. E você, meus irmãos, que está pensando em desistir, você que se encontra desanimado, você que se encontra triste, não desista. Sabe por quê? Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você e nunca vai desistir, mesmo que você desista dele. Por isso que eu digo, não desista. Tá com medo? Vai com medo. Tá cansado? Vai cansado. Jesus no caminho de cruz, ele diz lá, se possível, afasta esse cálice. Ele sentiu ali a pressão que ele estava fazendo. Meus irmãos, se sentiu cansado, ele estava machucado, ele estava ferido. Você que está ferido com o irmão, com a irmã, padre, irmão de comunidade, com grupo de oração, com a comunidade, siga. Jesus não desistiu, então não desista. Que eu e você possamos amar mais a Jesus, porque na verdade nós amamos Jesus superficialmente. Nós possamos amar mais Jesus, mais verdadeiramente. Verdadeiramente. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Salve Maria Puríssima e amor à Imaculada, sempre.